Gente, Raquel da Educação Canina, tô de volta para mais uma live com vocês. Dessa vez para responder uma das perguntas que vocês me fizeram, que na verdade é uma pergunta que eu escrevi um artigo anos atrás falando sobre, que é como lidar com o pós-operatório de cães, como o treinamento tem um impacto no pós-operatório de cães, como usar o treinamento no pós-operatório de cães, tá? Às vezes a gente não acaba não tocando tanto nesse tipo de assunto, porque a gente pensa que isso não necessariamente tem tanto a ver com o dia a dia nosso, dos treinadores de cães, com os adestradores, mas na verdade tem, tá? Muitos cães passam por intervenção cirúrgica, castração. Isa, meu bem, para você essa live de hoje. Muitos cães passam por intervenções cirúrgicas em vários estágios da vida deles. Boa noite, minha gente. Fê, boa noite, boa noite, boa noite. Marcelinho, boa noite. Marlene, meu anjo, boa noite. Beijo, beijo, beijo para todos vocês. Vamos lá, muitos cães passam por intervenções cirúrgicas, né, ao longo da vida. A castração, enfim, ao longo da vida tem várias possibilidades de intervenção cirúrgica que o cão pode passar. Cirurgia de hérnia, coisas que vão desde intervenções comuns até intervenções um pouco mais complexas. Então, saber lidar com o pós-operatório é uma coisa importante, tá? Nath, boa noite. Éder, boa noite, gente. Então, onde a gente vai falar sobre treinamento aqui pós-operatório, tá? Tem coisas ao longo do treinamento dos cães que vão fazer uma diferença enorme na fase pós-operatória. A primeira e a mais importante delas é a caixa de transporte, tá? Vocês sabem que eu falo muito sobre o uso da caixa de transporte no dia a dia. Esses dias até fiz um vídeo de novo falando sobre farofa, que está aqui, quieto, na caixa de transporte, tá? Como vocês podem ouvir ou não ouvir. Mas a questão da caixa de transporte, ela faz uma diferença enorme. Quando a gente lida com fêmeas, por exemplo, se a gente falar de castração, o pós-operatório de uma fêmea para a castração, os primeiros 2, 3 dias são os dias mais delicados, onde você tem que tomar mais cuidado, tem que ter certeza que o cachorro tem um espaço seguro para ficar, que ele não vai se machucar, tá? Muitos cães se prejudicam no pós-operatório justamente nesses 2, 3 primeiros dias, logo após a operação, por conta dos pontos. Está tudo muito sensível, o cachorro não pode se mover tanto assim, e ele precisa realmente estar numa condição muito mais próxima do estático do que qualquer outra coisa, que é deitar, relaxar e não fazer nada. Que é uma outra coisa que eu falo direto para vocês aqui, a arte do não fazer nada. Os cães precisam masterizar a arte de não fazer nada. Isso tem a ver com o uso da caixa de transporte ao longo do dia, em períodos aleatórios, à noite também. E os famosos exercícios de controle de impulso que eu falo bastante para vocês. O place é um deles, aqui ó. O cachorro quieto no place. E a gente também trabalhar essa questão do deita e toda a condição e movimentação do cachorro num ritmo mais lento, tá? Muita gente tem cães mais agitados. Essa aqui eu mostrei para vocês aqui. A Emma é uma cachorra mais agitada. Minhas cachorras, de forma geral, são um pouquinho mais pilhadas. Então é importante que você trabalhe esses cães para que eles tenham movimentos mais lentos no dia a dia. Esse foi um dos motivos pelos quais eu fiz o vídeo, se não me engano, ontem, com o farofa saindo da caixa de transporte. Ele também é um cachorro assim. Às vezes a gente não se atenta a detalhes desse tipo, o ritmo que o cachorro faz as coisas, e onde que o treinamento entra. Tudo isso que eu estou falando aqui, a gente reconstrói no treinamento. Sair e entrar da caixa com mais leveza, com mais tranquilidade. Sair e entrar de casa com mais leveza, com mais tranquilidade. Cortar um pouco dessa ansiedade por antecipação que muitos cães têm. Outra coisa importante para se considerar é esse ritual pré-saída, tá, dos cachorros. Cães em pós-operatório muitas vezes vão poder sair. Não num ritmo frenético, mas vão poder sair. Quando você castra um cachorro, depois de castrar, depois de alguns dias, você pode caminhar com ele normal, considerando que seja um ritmo mais lento, considerando que você não foque em exercícios de alto impacto. Mas não é só a questão do exercício de alto impacto em si, mas é a questão do ritmo do exercício por si só, tá? Então, e da forma como o cachorro conduz ou se comporta ao longo desse exercício. Então, muitos adestradores mostram e falam para vocês o tempo todo do ritual pré-saída, que é o cachorro esperar para botar o equipamento, esperar para abrir a porta e sair, esperar para entrar no elevador e sair. E todos esses detalhezinhos que vão fazer a diferença para que você possa conduzir esse cão lá fora no período pós-operatório. Ele já falou, eu cheguei em casa, dei liberdade para ela escolher onde deitar no quarto. Eu observei que ela ficava mudando de lugar inquieta. Coloquei ela na caixa, em 10 minutos ela dormiu por 1h30.
Tá vendo? Sensacional, Isa. Então você já tá num bom caminho, porque você já começou, você já tá implementando o treinamento desde cedo, então você vai ver agora como você vai tirar proveito de tudo isso. Então, às vezes o cachorro, como você acabou de dar esse exemplo, o cachorro não sabe muito o que fazer, tá um pouquinho perdido, principalmente logo na sequência da cirurgia, né? Ele se recuperando um pouco da anestesia, o cachorro fica um pouquinho mais enjoado, um pouquinho mais perdido, então deixa ele na caixa. Agora, vamos falar da caixa nessa situação em particular, que eu quero enfatizar isso, que eu falei isso no vídeo do Farofa ontem, agora na questão do pós-operatório, isso é super importante. Eu sei que muita gente usa a caixa de transporte à noite e usa a caixa de transporte quando vai sair. Mas muitas vezes as pessoas não têm o hábito de usar a caixa de transporte em períodos aleatórios, principalmente quando a gente está em casa, como é o caso agora. Agora eu tenho 3 cachorras soltas e 2 cachorros na caixa. Então a Kika tá aqui comigo, a Emma e a Pipa, e eu tenho o Farofa e a Lucy na caixa. É importante que o cachorro experimente isso, tá? A ideia de que você pode estar em casa e ele não vai ter acesso a você. Muitos cães têm ansiedade de separação. E pós-operatório para cães com ansiedade de separação é um absoluto pesadelo, tá? As pessoas que estão nessa condição vão passar uma dor de cabeça e uma tensão e uma ansiedade terrível, porque elas vão ter que se ausentar do raio de visão do cachorro múltiplas vezes. O cachorro vai estar numa condição um pouco mais delicada e a pessoa não vai querer deixar o cachorro passar por isso. Então, é importante que a gente trabalhe o cachorro para que ele tolere, esteja em situações onde você está em casa e ele está na caixa. Você não necessariamente está ocupado, não é que você não pode ter ele aqui, mas eu preciso que ele esteja ok com essa ideia para que no dia que eu precisar, justamente no pós-operatório, muitas vezes ele vai ter que ficar num lugar só. Ele consiga ficar bem sem dar um escândalo. Esse foi... Ai, desculpa, gente, eu tô meio gripado. Esse foi um dos motivos pelos quais o Farofa veio pra cá pela primeira vez. Essa inabilidade dele de ficar distante das pessoas, do convívio familiar. Então, quem acompanhou essa fase 1 do Farofa lá atrás, sabe como ele deu bastante trabalho nesse sentido. E agora ele tá aqui na caixa. Dá pra vocês ouvirem que ele não tá fazendo aquele batuque tudo. Então, ele melhorou bastante nesse ponto, isso fez toda a diferença para ele, porque ele vive num contexto de família com múltiplas pessoas, a casa dele é uma casa onde tem bastante gente que sai, as pessoas viajam, recebem visita, e nem tudo vai incluir ele. Então, no pós-operatório, a gente pode até falar de cirurgias mais complexas, por exemplo, uma das cachorras que eu tive, a Malu, anos e anos atrás, só que é muito antigo, vai lembrar dela, ela teve tumores de mama, múltiplos tumores de mama, quando ela estava mais velha, e ela teve que fazer uma cirurgia uma vez que ela teve que abrir basicamente essa parte inteira dela, que nem um pastel. E ela saiu da cirurgia com 33 pontos. Ela não podia ficar frenética pela casa. Então, são coisas que você precisa poder preservar, ou seja, muito mais complexa, muito mais invasiva do que uma castração por si só. Ela absolutamente precisava de repouso e movimento com ela tinha que ser muito bem monitorado. Na época eu tinha outros cães também já. Então, quem tem múltiplos cães ainda está numa situação um pouco mais complexa do que isso, porque é onde o famoso rodízio da caixa de transporte, que eu falo tanto para vocês, é importante. Essa dependência dos cães juntos também tem que ser cortada, e você não pode esperar para fazer isso no momento do pós-cirúrgico, né? Então tem pessoas que têm múltiplos cães e têm o hábito de querer fazer tudo sempre com todos os cães juntos. Esse é um outro ponto que eu enfatizo com vocês sempre. Eu sempre tive múltiplos cães e raramente vocês vão me ver fazendo tudo com todo mundo junto. Por quê? Porque eu preciso que cada uma delas em particular esteja preparada para ficar para trás quando for necessário. Não só pela cirurgia, mas por outras razões. Mas se uma delas tiver que passar por um procedimento cirúrgico, vai, Nath, depois você volta. Obrigada por estar aqui, beijo. Se qualquer uma delas tiver que passar por um procedimento cirúrgico e tiver que ficar na caixa enquanto eu faço coisas com as outras cachorras, isso não vai ser um problema para elas. Então, eu acho que tem um elemento de consistência que a gente tem que levar em consideração no treinamento da gente sempre com os cachorros. Essas condições e situações aleatórias, elas vão surgir esporadicamente. Talvez você tenha um cachorro que nunca passe por intervenção cirúrgica nenhuma. Talvez seu cachorro passe por uma ou duas na vida. Espero que não precise passar por nenhuma, mas a intervenção cirúrgica requer do cachorro uma boa base de treinamento que vai envolver a caixa de transporte, muito exercício passivo e um ritmo bem mais lento de atividades de forma geral. Uma forma bacana da gente pensar sobre isso é quando a gente faz treino. Por exemplo, esses dias eu fiz com o Farofa aqui uns treinos de deita com ele aqui na sala. Eu faço isso de uma maneira bem divertida, dançando e brincando, mas, por exemplo, para ele isso é muito difícil. O comando deita para ele é o comando mais difícil. Ele não é um cachorro que está acostumado a ficar parado. Isso ficou nítido quando ele veio pela primeira vez aqui.
Deitar para ele é o último recurso, principalmente quando você pede. Então, criar movimento e coisas ao redor dele enquanto ele está deitado é uma forma de exercitar isso para ele. Eu levei ele no shopping, levei ele no parque, eu tenho levado ele nessa segunda fase em lugares diferentes, justamente para ele poder experimentar essa sensação de só observar e não ter que constantemente engajar com as coisas que acontecem ao redor dele, ir lá cheirar, ver, pular e coisas desse tipo. Ele é um cachorro pilhado, por natureza. Então, ele precisa muito lidar com a ideia de eu vou deitar, eu vou ficar estático, eu vou ficar parado. Independente de se eu tô com muito gás, se eu tô com pouco gás, se isso me anima, se isso não me anima, se isso me deixa inseguro, se isso me deixa empolgado. Trazer coisas diferentes, né? Multiplicar experiências com elementos variados no treinamento faz com que o seu cachorro lide melhor com surpresas, estando estático, tá? Isso é muito importante no pós-operatório. Zé falou, os dias que tive antes da cirurgia, treinei bastante place em casa, com distrações, cortei brinquedos, a agitação era apenas de passeio para relaxar, mas quando eu estava dentro de casa, enquanto estiver dentro de casa, é quieto, né? Isso aí que você completou no final. É isso, Isa. E assim, minha dica para você é não abra mão desse pedaço do treinamento nunca, tá? Mesmo depois que ela se recuperar, a recuperação de castração normalmente é tranquila. Mas sempre mantenham o treinamento de vocês dividido em 2, tá? Eu sou super a favor de vocês viverem aventuras com seus cachorros, mas dê esse mesmo período de tempo para o outro lado da moeda, que é a parte onde os seus cachorros de fato masterizam serem só coadjuvantes observadores das coisas. Seja dentro de casa, dançando, brincando, seja em qualquer lugar público, qualquer ambiente social, qualquer acesso público que o seu cachorro tenha que estar com você no ambiente humano, é isso que ele vai ter que fazer. Então, eu adoro poder estar com cães em campos abertos, em lugares grandes, toda essa programação bacana que a gente consegue fazer com os cachorros que já são treinados é maravilhoso. Mas nunca deixem que isso defina a rotina dos seus cães por completo. O que eu quero dizer com isso? Sim, se vocês moram perto de praia, rio, trilha e tudo mais, absolutamente curtem esses lugares todos os dias se vocês quiserem com os seus cães. Dito isso, voltem para casa e criem um ambiente de meditação em casa com seus cães. Isso não tem nada a ver com a quantidade de exercício físico que ele fez naquele dia. Isso tem a ver com a prática diária que a gente planta essa sementinha para que o cachorro esteja pronto para passar por períodos mais longos. E a gente tem, assim, aproveitando períodos mais longos passivos, né? Aproveitando esse embalo de pós-operatório, a gente tem que falar de uma coisa também que é importante. Existe o pós-operatório do cachorro, existe o pós-operatório seu, tá? Qualquer um de nós aqui pode ter um acidente. Esses dias eu tomei uma topada na rua, por pouco eu não caí. Se você tropeçar na rua, se você quebrar seu braço, se você tiver um acidente, alguma coisa que fizer com que você, condutor do cachorro, tenha que ficar parado de cama, sem andar por 10, 15, 20 dias, seu cachorro vai ter que viver esse mesmo momento com você, tá? Eu, em particular, que moro sozinha, se eu quebrar o pé, meus cachorros vão ter que ficar em casa comigo. Se eu tiver que ficar de gesso 3 semanas, eles vão ter que ficar 3 semanas sem sair. Então, sim, absolutamente eu poderia pedir ajuda, mas vamos pensar na realidade mesmo, realisticamente falando, que é o termo que eu gosto. Meu cachorro precisa estar preparado para isso. Os meus têm que estar, tá? Então é importante que a gente mescle um pouco de possíveis experiências, possibilidades que vão nos incapacitar de tocar uma rotina de mais alto impacto com os cães, para o nosso lado e para o lado deles, como que a gente treina e prepara o cachorro para isso. Então, um período pós-operatório do cachorro, como um período pós-operatório humano, que envolve esses 2 indivíduos, requer que o cachorro lide bem com a possibilidade de ter dias mais tediosos muitas vezes. Então, essas besteirinhas que eu faço em casa, que é pôr o cachorro no place, assistir um filme, tô lendo um livro, vou trabalhar, vai compor muito do seu dia no pós-operatório com o seu cachorro. Seja porque é o seu cachorro que está no pós-operatório, ou seja porque é você que está no pós-operatório. Quando um cachorro tem uma base legal de place, por exemplo, isso é uma coisa bem curiosa de ver e acontece com todos os cães que vêm para cá para a segunda rodada. Quando o Farofa chegou aqui no primeiro dia, ele veio e a primeira coisa que ele fez foi deitar aqui. Tem 2 meses que ele não vem para cá. O que ele tem? Essa referência. Então, olha como isso é legal para um cachorro que não é o caso dele de pós-operatório, mas qualquer cachorro que tem. Se você tem isso em casa com o seu cachorro, e eu sempre falo para todo mundo ter um ponto de referência em todos os cômodos da casa, é justamente para que mesmo que no pós-operatório, seu cachorro possa te acompanhar, estar presente com você no ambiente. Você pode supervisionar ele e ao mesmo tempo você sabe que ele está tranquilo e parado e tal. Minha casa é quarto, sala, banheiro e cozinha. Eu vou ter um ponto de referência na sala, um na cozinha e um no meu quarto.
ou no meu escritório. Então, por quê? Porque dessa maneira eu consigo acomodar meu cachorro em todos esses ambientes da minha casa, mesmo que ele esteja em pós-operatório. A única coisa que ele vai ter que fazer é se mover de um ponto para o outro. É o famoso mover o cachorro do ponto A para o ponto B, para o ponto C, para o ponto D. Tudo isso compõe o treinamento do cachorro, tá? Esses movimentos diferentes, esses pontos de parada diferentes e esse estado físico e mental que constroem essa resposta que a gente quer que o cachorro tenha no nosso dia a dia. E, obviamente, a gente vai colher os frutos disso no pós-operatório. Isa falou, a minha tem muito isso na cozinha. Determinei um lugar, ela sempre vai pra lá. Não tem nada no chão determinando o place. Tá vendo? É massa você ter feito isso, Isa, pra você ver que muitas vezes o cachorro tem um ponto de referência invisível. É um espaço, é um perímetro específico. Então, nem sempre você vai precisar pro resto da sua vida de uma plataforma de cama suspensa. É massa ter, mas se você não tiver, tem gente que me pergunta se direto, Raquel, eu não tenho cama suspensa, eu preciso da cama suspensa. Você não precisa necessariamente da cama suspensa. Às vezes você não precisa de nada. Às vezes você precisa de um lugar no chão onde você determine no início do seu treinamento, você contenha o cachorro ali com a guia, com o colar, seja como for, para que isso se torne uma realidade e o cachorro entenda que se eu tiver que passar um tempo maior na cozinha, é naquele tapetinho de trás ali que qualquer um deles tem que ficar. Dani falou, esses dias de chuva constantes estão super tediosos para os meus cães. Estão acostumados a sair para caminhar todos os dias de manhã à noite. Ainda mais que só fazem necessidade. Eu sei, Dani, imagino. É complicado para os cachorros, mas quem está aqui em São Paulo sabe que está chovendo literalmente todos os dias. Todos os dias. Então, de manhã faz muito calor. Depois do almoço, logo um pouquinho depois do almoço, começa assim, um temporal. Então, todo mundo que sai, tá com essa rotina de sair sempre com os cachorros, fica numa condição muito difícil. Então, é outra coisa que é legal de falar, pegando o gancho do comentário da Dani, é banheiro. Eu gosto sempre de ter um lugar para os cachorros irem no banheiro em casa. Muitos cães que vêm para cá treinar comigo não têm o hábito de usar o banheiro em algum lugar da casa, no tapete higiênico. Muitos cães têm o hábito de fazer só na rua. Esses cães dão um pouco mais de trabalho no início e alguns deles têm que ficar 4, 5 dias sem descer para poder criar um hábito novo de ir no banheiro. Isso foi outra coisa que o Farofa ganhou aqui de vantagem quando ele veio para cá. Ele também era assim. E quando ele chegou aqui, literalmente, assim que a gente pisou aqui no apartamento, a primeira coisa que ele fez foi ir no banheiro, no tapete higiênico, coisa que ele não faz na casa dele. Então, é um pouco chato, muitas vezes no início, porque eu passei por vários dias aqui com ele que foram muito esgotantes, se é que essa palavra existe. Ele ficava desesperado, querendo ir no banheiro de qualquer jeito, e eu não descia. Eu falei, é aqui que você vai ter que fazer. Ele demorou alguns dias para entender isso, mas uma vez que ele entendeu, agora ele voltou nessa segunda rodada certinho como eu gosto. A rotina aqui de manhã é, acordou, saiu da caixa, vai no banheiro, faz a necessidade principal. Depois disso a gente desce. E é óbvio que na rua ele faz xixi e cocô também, mas o primeiro é sempre aqui. Então é difícil fazer essa mudança, virar essa chave pela primeira vez é difícil, mas uma vez que você vira fica muito mais fácil para o cachorro. Você não fica preso na necessidade de ter que descer num dia de chuva como esse, principalmente se você tiver com o cão em pós-operatório. Então, Dani falou, ele sabe fazer necessidade de tapete, mas se recusam terminantemente, só fazem na última instância, seguram por Deus. É isso aí, Dani. Mas é isso aí mesmo. A gente tem que passar. Alguns cachorros aqui, eu já fiquei uma semana sem descer. Uma semana inteira sem descer, aqui dentro de casa. Só para o cachorro criar esse hábito. E assim, de manhã cedo, só desce depois que vai no banheiro. Essa é a determinação. Vai no banheiro, depois desce. Se não for no banheiro, não desce. Então, é importante a gente manter uma linha de consistência também nesse aspecto, porque, de novo, isso no pós-operatório é a diferença entre o ouro e a prata, literalmente. Você está com o cão em pós-operatório e você está num dia de muito calor, dia de muita chuva, seja lá o que for. A última coisa que o corpo de um cachorro em pós-operatório precisa é passar por esse nível de estresse. Se ele tiver essa possibilidade, é lá que ele vai. Então é menos um problema para você, menos um estresse para o seu cachorro. Eu acho que se a gente pensar nesse formato de treinamento mesmo, você vai ter um pós-operatório muito mais fácil, muito mais tranquilo. Não só porque você vai ficar mais tranquila sabendo que seu cachorro está bem, e seu cachorro também vai estar bem. Então, pensem sempre nas coisas do dia a dia que a gente conversa aqui sobre o treinamento dos cães. Eu sei que tudo que eu faço parece ser muito simples, não é tão complexo, não é uma coisa tão maravilhosa, mas é o que é útil para vocês com os seus cães, tá?
é o que são pedacinhos do dia a dia que vão fazer toda a diferença para os cães de vocês numa situação como essa em pós-operatório, tá? O manejo dos cães é um pouquinho mais delicado, o ritmo é diferente, mas dependendo da intervenção cirúrgica do cachorro, o resto meio que continua igual. Então, pense que esse resto é o que a gente constrói todo dia, tá? Tem outros cães em pós-operatório que vão ter que usar aquele abajur na cabeça, que é uma coisa que incomoda bastante. Então, lembre que isso tem a ver, assim, o incômodo, a agitação e a agonia do cachorro muitas vezes vem de uma mente constantemente acelerada, que é a famosa ansiedade por antecipação. Muitos cães antecipam muita coisa, estão sempre fazendo tudo muito rápido, estão sempre agitados demais, então, que é o caso do Farofa aqui. Conseguir colocar um abajur na cabeça e fazer o cachorro tranquilizar é uma tarefa difícil para um cachorro que não está acostumado a fazer isso. Então, não é que ninguém vai ter desafio nenhum em pós-operatório. Possivelmente vocês podem ter, dependendo do tipo de cirurgia e como vai ser o pós-operatório do cachorro, mas se o cachorro está bem treinado, se tem coisas que ele sabe fazer, principalmente toda essa parte de treino passivo, se isso para ele é manteiga no pão, todo o resto dessa recuperação vai ser mais fácil, tá? Outra coisa legal de falar também é, pensando em pós-operatório, uma coisa que envolve pós-operatório é medicação, tá? Muitas vezes você vai ter que dar remédio para o cachorro. Tem cães que tomam remédio, comem remédio na comida sem problema nenhum. Tem cães que já não. E tem cães que você vai ter que aprender a colocar um remédio na boca do cachorro. Tem cachorro que vai cuspir tudo para fora. Então, entra outro elemento de parte do treinamento que normalmente a gente faz muito cedo com os cães, que é manuseio. Poder encostar no cachorro, poder pegar em locais específicos do cachorro, principalmente a boca. Porque quando você tem um cachorro que não aceita remédio de jeito nenhum, cospe, você põe, enrola no queijo, no polenguinho, no que você quiser, ele acha e põe para fora, você não tem outra opção a não ser pegar o comprimido, abrir a mandíbula do cachorro por aqui e enfiar lá na goela, tá? Eu tenho um vídeo mostrando isso no meu canal do YouTube com a Catarina, que é aquela pastora holandesa grandona. Ela é um caso assim, apesar dela ser uma cachorra tranquila em vários aspectos, ela é essa cachorra que detecta remédio. E quando ela teve que tomar remédio uma vez, eu tive que ir lá na casa dela fazer por causa disso, entendeu? Até porque você está falando de uma cachorra bem grandona e as pessoas têm um certo receio de fazer isso com seus próprios cães. Mas o exercício de você manusear a boca e possivelmente ter que abrir a mandíbula do seu cachorro para pôr um remédio tem tudo a ver com o tipo de relacionamento que você tem com o seu cachorro, tá? Eu sei que parece ser uma coisa meio assustadora, mas é um manuseio de confiança. O cachorro só vai permitir que você faça isso com ele se você de fato tem um papel significativo na vida dele no geral. E eu acho que às vezes as pessoas não entendem muito bem como que isso se materializa, parece um argumento abstrato, mas isso tem a ver com como você lida com o cachorro no dia a dia, se ele vai permitir que isso aconteça ou não. O Ronzinho falou com a Roxy assim, você pode enrolar no filé mignon que ela não vai comer. A Catarina é assim mesmo, é exatamente esse cachorro. Então, tem cães que são bem peculiares em relação à medicação e não tem jeito, cara, você tem que abrir. Como que eu faço, tá? Eu coloco minha mão aqui pela lateral na frente e eu vou colocar esse dedo meu lá no fundo. Meu dedo, parte da minha mão até aqui, assim, vai atravessar a mandíbula do cachorro inteira, tá? E eu vou segurar esse dedo da ponta lá atrás, na garganta do cachorro. O cachorro tem que confiar muito em mim para não fechar essa mandíbula e arrancar minha mão para fora, tá? E isso você conquista com o cachorro que você faz as coisas com ele todo dia. Não é agradar o cachorro todo dia, tá? É representar uma figura de referência e fortaleza e liderança para o cachorro todo dia. Não é dar vassourada no cachorro, nem agradar o cachorro todo dia. É saber fazer um manuseio correto quando necessário. Saber fazer o que você precisa fazer quando você tem que resolver alguma coisa do cachorro. Alguma dica para remédio líquido de gotas? Remédio líquido de gotas, Isa... Algumas dessas gotas são meio azedinhas, tá? Se ela não tiver problema em comer nada de diferente, coloque isso em iogurte natural com mel. Normalmente cães adoram iogurte natural com mel. Faz bem para a flora intestinal. E você pode pingar essas gotinhas, misturar, botar uns pedacinhos de banana, alguma coisa assim. Normalmente eles comem, tá? Se não, você vai ter que fazer, se ela for chata em relação a isso tudo, você vai ter que fazer a mesma coisa que a gente estava falando aqui agora. Só que em vez de enfiar o remédio, fazer esse manuseio de mão, quando esse dedão vai até o fim aqui, o cachorro vai ser obrigado a fazer assim, quando ele abrir a boca, você piga as gotas. Mas isso é quando você tem um cachorro que absolutamente não aceita nada, tá? Então, de novo, se ela não tiver problema com comida, iogurte natural com mel, eles adoram, pinga ali um pouquinho,
e coloca alguma coisinha se você quiser. Às vezes só o iogurte natural com mel é o suficiente. Muitos cães adoram, tá? O Anzinho falou da Rox, era seguro por baixo com a outra e fio lá na goela. Então, eu tenho meio que o hábito, mas quem quiser ver esse vídeo, de repente eu vou pegar e faço um cortezinho dessa parte e ponho aqui no Instagram pra vocês. Mas eu fiz isso com a Catarina há um tempo atrás, então dá pra vocês verem direitinho quando eu faço isso aqui. Eu coloco a mão aqui, ela abre, e aí eu literalmente empurro o comprimido lá no fundo, fecho o focinho, tenho certeza que ela fez pra engolir, pronto. Seringa pro remédio de gota ajuda também, com certeza. Se você tem cães que não tem exatamente o problema com aquilo, mas a seringa você vai colocar ela na lateral, ou seja, paralela à linha da mandíbula aqui, tá? Mas por dentro, a seringa tem que ir um pouco mais pro fundo, mais próximo da garganta possível. E aí, você enfia de vez e fecha aqui, tá? Nenhum dos dois assentam bem remédio, mas eu abro a boca deles, enfio o remédio na goela, depois massageio a garganta. Essa parte, né, do manuseio parece uma coisa meio bruta que a gente tá falando aqui, mas tem que acontecer, tá? Para muitos cães, às vezes o cachorro precisa de antibiótico, precisa, sei lá, de antialérgico, ou ele precisa de, sei lá, qualquer remédio que seja, um remédio que ele depende daquilo ali. Não tem jeito, cara, o cachorro vai ter que ingerir o remédio, não tem como. Mas não são todos, tá? Muitos cachorros tomam remédio com comida, mas alguns não. Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, é outro elemento importante. Outra coisa que acontece em pós-operatório, muitas vezes, troca de curativo, tá? Na castração, isso é comum. Muitas vezes você, para fêmea principalmente, né? Você vai ter um curativo um pouquinho maior, né? O macho é uma coisa bem miudinha, mas para fêmea é um curativo um pouco maior. Às vezes, os veterinários têm indicado deixar os pontos por 10 dias, às vezes um pouquinho mais, só para ter certeza que vai cicatrizar direitinho. Nesse tempo, normalmente você faz uma troca de curativo, tá? Normalmente as pessoas levam para o veterinário para fazer, mas mesmo no seu veterinário, o que vai acontecer? Você vai ter que segurar o cachorro numa posição específica para que ele permita que isso aconteça, que é justamente aqui, ó, nessa parte da frente. Então, manuseio, virar o cachorro de barriga para cima, mexer no cachorro, o próprio escovar, tudo isso simula um manuseio mais invasivo que a gente não faz porque a gente é sádico, a gente faz porque o cachorro precisa, tá? Escovar é o de menos, mas para muitos cães faz diferença entre manter um pelo mais limpo e precisar ou não tomar banho toda hora. Mas mais do que isso, corta a unha, escovação, limpar a orelha, limpar olhos, tudo isso faz com que no veterinário seu cachorro esteja mais familiar com essa ideia, até porque lá vai ser uma pessoa diferente, você só vai estar segurando ele. Então, a troca de curativo para um cachorro de pós-castração, por exemplo, é de barriga para cima. O cachorro vai ter que ficar deitado pelo menos de lado, com alguém segurando as extremidades. Você, dono, normalmente está segurando a parte da cabeça, mas você não pode ter o cachorro se debatendo o tempo inteiro, entendeu? Então é outra coisa que a gente pode condicionar no treinamento de ter um cachorro parado, você mover, poder virar ele de lado, poder passar a mão na barriga dele, passar a mão nas patas. Eu tento fazer o máximo que eu posso com as minhas aqui, eu corto as unhas delas, escovo do banho, faço tudo que eu posso a nível de manipulação, para se eu precisar que elas sejam manuseadas de uma maneira um pouco mais invasiva num exame, uma coisa assim, não seja menos problemático. Então, tem vários pedacinhos de pós-operatório que podem impactar o seu cachorro. O treinamento, na verdade, do pós-operatório, ou toda essa parte de manuseio que envolve o pós-operatório pode atingir seu cachorro nesse sentido, tá? Mas, assim, eu acho que se a gente foca no treinamento no dia a dia, sempre pensando em realidade, a gente tende a ter menos problema nessa fase. Por isso que eu uso muito essa terminologia de treinamento no mundo real. Porque pós-cirúrgico também é mundo real, tá? Dimitri falou, aqui em casa, tanto meus cães quanto o meu gato se sentem tranquilos em serem manuseados por nós aqui em casa. Remédio, abrir a boca, unhas, orelha, machucados. Maravilha! Essa é a ideia. Quanto mais vocês, donos, tiverem essa habilidade de manusear o cachorro assim, melhor, cara. Se vocês puderem, façam tudo. Limpar a orelha, limpar o olho, dar banho, escovar, cortar a unha, dar remédio. Cara, se você masterizar tudo isso, um pós-operatório vai ser tranquilo. Já fiz treino com comida do dia para preparar pelo raio-x, barriga para cima, puxando as patas, ficando parada. O exame foi super tranquilo, a melhor coisa. Arrasou, Isa. Raio-x é fogo, cara. Raio-x talvez é o exame mais difícil para cachorro, quando a gente vai fazer raio-x para saber se o cachorro tem problema de articulação, displasia e tudo mais.
Literalmente o cachorro fica parecendo uma galinha, sabe? Aquele frango que fica girando, você puxa da frente, puxa de lado. Então, muito importante que você tenha feito isso e você está de parabéns. É um exame difícil, muitos cães não conseguem passar por esse exame sem um anestésico. E o que a gente quer é evitar anestésico o tempo todo, né? Porque a gente sabe que sempre tem um risco. Então, quanto menos ter que usar esse tipo de coisa no exame, melhor. Isso traz pra gente a responsabilidade de estar em cima dessa parte de manipulação e trazer esses pedacinhos pro treino. Então lembre, treino, gente, com o cachorro é o que você faz todo dia com ele. E se tudo que você treinar ou fizer ou praticar com o seu cachorro, como vocês queiram chamar todo dia, servir para o seu dia a dia na sua vida com o seu cachorro, esse é o treinamento que você precisa, tá? Então, não pense em treinamento como uma coisa bonita, como uma coisa sensacionalista, como uma coisa espetacular. Pense em treinamento no que é útil para você. Muitas vezes, pensando por essa linha de raciocínio, o que vocês vão fazer com os cães de vocês é bem simples, é muito menos pomposo do que todo mundo gostaria que fosse, mas é o que é útil, é o que vai fazer a diferença entre vocês terem uma fase legal com o cachorro ao longo da vida ou não, e quando vocês tiverem que passar por esses percalços, seja sempre mais fácil, tá? Pós-operatório de castração, na minha visão, é um dos mais simples, tá? Espero que todos os cães de vocês não tenham que passar por nada além disso. Mas quando entra uma coisa um pouquinho mais delicada, por exemplo, quando a gente fala de operação que envolve articulação, rompimento de ligamento, ou qualquer coisa que deixa o cachorro imóvel, cachorro que tem que fazer recuperação de joelho, coisa desse tipo, aí sim você está numa condição de o cachorro de verdade praticamente não pode se mover. Esses cães sem caixa de transporte muitas vezes voltam para a mesa de cirurgia de novo, porque não conseguem se recuperar direito, não só porque não tem hábito de caixa de transporte, mas porque as pessoas ficam com pena de deixar o cachorro parado. Eu conheço casos assim, de cães que tiveram que refazer cirurgia, porque a pessoa ficou com dó de deixar o cachorro na caixa, ficou com dó de deixar o cachorro parado, ou quis dar mais liberdade pro cachorro, quando na realidade ela poderia ter poupado o cachorro de uma segunda cirurgia. Então, treino passivo, gente, é muito mais útil do que vocês imaginam, e numa situação desse tipo, absolutamente pode fazer diferença entre o certo e o errado, tá? Ou melhor, entre o bem e o mal no final. Entre uma cirurgia ou duas. Marcelinho falou, eu colhi nos olhos. Colhi nos olhos é outra coisa bem particular para cães que tem problema de vista. Eu tive uma cachorra assim já, tá? Isso é você segurar. Então, primeiro, de preferência o cachorro parado. Você pode pegar um cachorro que tá parado, sentado ou deitado, tá? Normalmente, você vai segurar ele aqui pelo rosto, tá? Então, uma mão sua vai segurar. Você tem que ter um cachorro parado com o focinho assim, pra cima, tá? De preferência olhando pra cima ou olhando pra alguma direção mais alta. Então, você pode ter uma segunda pessoa chamando a atenção do cachorro pra cima, mas se você estiver sozinho, levante a mandíbula do cachorro. Abra o olho e pegue, tá? De preferência de uma extremidade pra outra. Ou daqui pra cá, ou de lá pra cá. Tem que entrar, tá? Tem que entrar no olho. Não é uma coisa fácil, requer uma certa minuciosidade. Eu já tive uma cachorra que precisou usar colírio, ela tinha olho seco, a Malu, ela usou colírio a vida inteira, então eu tinha o hábito de fazer isso com ela todos os dias, então é uma questão de hábito mesmo. Passou por aqui o que tinha aqui por colírio, colírio é bem peculiar mesmo, é que nem a gente, se você for olhar, né, passar colírio na gente, você tem que olhar pra cima, né, você tem que ter certeza que o líquido entrou, né, e o cachorro, que ele vai piscar, e às vezes uma parte desse líquido vai pra fora, ele tem que piscar e a parte ficar para dentro, né? Então o olho dele tem que fazer esse movimento de fechar e abrir, esse exercício, né, de lubrificação, e o cachorro isso precisa entrar, tá? Mas, de novo, o cachorro parado facilita isso, tá? Então o cachorro parado, deitado de preferência e mandíbula para cima, segura aqui, abre aqui, ó, faz assim, ó. Tem cachorro que vai brigar contra isso? Absolutamente vai, entendeu? Mas isso, de novo, é manuseio, é treino de manuseio. Quando eu tenho um cachorro que não sabe nada sobre manuseio e precisa ser manuseado, eu vou trabalhar bastante place, bastante solidez no place e manuseio no place. Tem gente que vai falar, Raquel, você pode criar uma associação ruim com o place. Não. Eu escovo os cachorros no place, eu já sequei, seco no secador no place, eu faço tudo aqui. E depois disso, o cachorro volta e deita aqui de novo. Então, isso não quebra a associação do cachorro com esse lugar de sossego. Isso só traz a ideia do estar parado, estático, no perímetro específico para o exercício de manuseio. A Lúcia falou, a minha precisa usar colírio diariamente, já acostumou. Basta eu pegar o colírio, ela já fica imóvel esperando a sua aplicação. Quando você tem cachorro que tem que usar colírio todo dia, como eu tive também, o cachorro já sabe como é que é, quanto mais... Porque é muito mega rápido, é um procedimento, às vezes é um pingo, uma gota só por dia. Então
Então pegou o cachorro, parou, abriu o olho, pingou e já foi, tá? Tem cães que têm problema de vista, tem cães que vão fazer cirurgia nos olhos, ou tem cães que muitas vezes estão em fases diferentes, né? Cães que têm olho seco. Então eles precisam constantemente passar por essa situação do colírio. Mas, de novo, eu acho que se você cria uma relação com o seu cachorro onde você, de fato, faz parte, agora reconectou, deu uma pausinha, a conexão vai ficar meio intermitente por causa da chuva, mas eu acho que a ideia era essa. Se vocês tiverem mais dúvida em relação a esse assunto em particular, me avisem. De novo, quem quiser ver essa coisa do remédio, vai no meu canal do YouTube, entra no canal, na lupinha, escreve lá Catarina, vai aparecer um dos vídeos dela que eu fazendo essa parte do remédio com ela, tá? Mas, de qualquer jeito, obrigado a todo mundo que veio de surpresa. Eu tenho algumas perguntas ainda para responder, vou ver se eu consigo responder tudo essa semana. E se vocês tiverem dúvida, fica à vontade, deixa aqui nos comentários que vai ser sempre um prazer ouvir de todos vocês, tá bom, minha gente? Beijo enorme, a gente se vê em breve, próximo vídeo.